Bristol, Inglaterra. Inverno de 1840. A cidade parecia respirar sofrimento. O vento gelado cortava as ruas como uma lâmina afiada, penetrando pelas frestas das casas de madeira e açoitando o rosto de quem ousava sair naquela manhã fria. Crianças vagavam pelas calçadas com roupas rasgadas, pés descalços sobre a pedra gelada, os olhos sem brilho de quem já viu mais dor do que deveria. A fome não batia à porta. Ela morava nas ruas, entrava nas casas, deitava ao lado das pessoas à noite. Era uma sombra constante. A Revolução Industrial havia transformado Bristol em uma cidade rica para alguns, mas cruel para muitos. Máquinas faziam o trabalho de pais de família e viúvas lutavam para alimentar os filhos. Carroças recolhiam corpos pequenos demais para morrer e grandes demais para serem ignorados. Era como se o inverno tivesse se estendido para dentro da alma das pessoas. E é nesse cenário sombrio que surge um homem diferente. George Mueller. 50 anos, olhos bondosos. Uma presença que trazia calor mesmo naquele frio extremo. Um homem comum, mas com uma fé nada comum. Ele não vinha de uma linhagem nobre, não era rico, não era influente. E para muitos não parecia ser ninguém especial. Mas nem sempre foi assim. Antes da fé, George foi ladrão. Jogador compulsivo, mentiroso e até presidiário. A vida o havia levado ao fundo do poço. Mas foi ali, no fundo, que ele encontrou uma mão estendida. A mão de Deus. E quando Deus o levantou, George fez um voto ousado. Nunca pedirei dinheiro a ninguém, somente a Deus. Ele confiaria no céu, mesmo que tudo na terra estivesse contra. E Deus aceitou o desafio. É madrugada no orfanato. O ambiente está silencioso, gelado e escuro. George caminha devagar até a despensa. Puxa a porta, olha para dentro. E o que vê? Nada. Absolutamente nada. Nem pão, nem leite, nem farinha, nem manteiga, nem chá. Ele passa a mão pela testa, sentindo o peso da responsabilidade. 300 crianças estão prestes a acordar. 300 bocas famintas. 300 histórias marcadas pela dor. E ele não tem nada para oferecer. Mas mesmo assim, ele levanta a cabeça e diz baixinho: Senhor, o Senhor sabe. As crianças começam a acordar. Passos pequenos soam pelos corredores de madeira. Algumas tentam aquecer as mãos soprando sobre elas. Outras seguram as barrigas roncando. Uma garotinha ruiva se aproxima carregando uma bonequinha de pano. Seus olhos grandes parecem carregar toda a inocência do mundo e toda a fome dele também. Tio George, hoje tem pão? A pergunta atravessa o coração dele. Ele se ajoelha, segura as mãos frias da menina e responde com um sorriso suave: Teremos o que Deus mandar. As 300 crianças se reúnem no refeitório. Todas sentadas, todas esperando. Todas olhando para as mesas vazias. George sobe 2 degraus no pequeno púlpito de madeira. Ele sabe que, humanamente falando, não há saída. Mas também sabe que o céu não está limitado ao que ele vê. Ele respira fundo e declara: Filhos, vamos agradecer a Deus pelo pão que ele vai mandar. As crianças fecham os olhos. Algumas oram com fé. Outras apenas porque confiaram naquele homem que nunca as decepcionou. O silêncio é profundo. E George ora: Pai, tu sabes que não temos pão. Tu sabes que essas crianças têm fome. Mas nós cremos que o Senhor provê. Em nome de Jesus, amém. As vozes se calam, os olhos se abrem, e as mesas continuam vazias. Mas o céu já estava em movimento. Toque, toque, toque. George abre a porta. É o padeiro com o rosto vermelho pelo frio e o avental coberto de farinha. Pastor, Deus me acordou às 3 da manhã. Não consegui dormir. Ele disse: Asse pão para os órfãos. Então assei 300 pães. Posso entrar? O cheiro invade o refeitório. As crianças sorriem, algumas choram, e todas correm para ver os pães quentinhos sendo colocados nas mesas. E antes que a primeira fatia fosse comida, toque, toque, toque. George vai até a porta novamente. Agora é o leiteiro, ofegante, ansioso. Pastor, o eixo da minha carroça quebrou bem na frente do orfanato. Não posso entregar o leite hoje, mas pensei, talvez vocês precisem. São 200 litros.
As crianças correm com baldes e latas, enchendo recipientes com leite fresco. E George cai de joelhos na cozinha e sussurra: Tu és fiel, Senhor. Os dias passam, e milagres se tornam rotina. O açougueiro bate à porta. A senhora idosa traz legumes. O fazendeiro traz leite extra. E todos dizem a mesma frase: Deus falou comigo. Mas a fé também é testada, e o teste veio com força. Em um inverno devastador, o orfanato passou a abrigar 900 crianças. Mas naquele dia, a despensa estava mais vazia do que nunca. Funcionárias choravam. Supervisores estavam desesperados. Um deles disse: Pastor, hoje vai faltar. George olhou para eles. Calmo, sereno, confiante. Vamos orar. Eles oraram. E antes que terminassem, o som de uma carroça ecoou lá fora. Era trigo, depois carne, depois leite. O impossível, mais uma vez, tornou-se pão. George Mueller registrou tudo o que Deus fez. Cada doação, cada milagre, cada provisão. Ao longo de sua vida foram 50.000 respostas de oração registradas em seus diários. Anos depois, um homem visitou o orfanato emocionado. Pastor, lembra da garotinha ruiva? Aquela que perguntava se hoje teria pão? George sorriu. Claro que lembro. Onde ela está? Ela cresceu, virou professora, e eu sou o pai adotivo dela. George baixou a cabeça e chorou de gratidão. Em uma viagem missionária, o navio em que George estava parou por causa de uma névoa espessa. O capitão disse: É impossível continuar. George respondeu: Vamos orar. Nossa parte é confiar. A de Deus é abrir o caminho. Eles oraram, e a névoa desapareceu. Certa manhã, uma menininha perguntou: Tio George, por que o senhor acorda tão cedo? E ele respondeu: Porque quero ouvir Deus antes de ouvir o mundo. Em 10 de março de 1898, George Mueller dormiu e acordou no céu. Nenhuma riqueza, nenhum luxo, nenhuma posse, mas deixou 10.000 órfãos cuidados, 50.000 orações respondidas, 5 orfanatos construídos e um legado que ecoa até hoje. Se George estivesse aqui, talvez dissesse: Está preocupado? Eu entendo. Mas o Deus que me ouviu em 1840 ainda ouve em 2025. A mesa pode estar vazia, mas o céu nunca está. Talvez hoje seja a sua manhã. Talvez o pão esteja a caminho. Ore agora. Deus está ouvindo. Amém. E antes de encerrar esta história, quero falar com você que está assistindo. Se esta mensagem tocou seu coração, deixe um comentário, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal Caminho pela Palavra. Aqui você sempre encontrará histórias de fé, esperança e transformação. Que Deus abençoe a sua vida e que a graça dele alcance você onde quer que esteja.